Ivan, a gente vai trazer agora o retrospecto, né? Os últimos confrontos aí de São Paulo e Tajeres. A gente estava comentando um pouquinho sobre a fase do clube argentino, né? Adversário de São Paulo na Libertadores. E a gente tem partidas aqui desde a Copa Mercosul. Todo o retrospecto, na verdade, né? O Gabriel trouxe o histórico do clube que não é de tanta expressão assim internacionalmente falando também. Tem a Copa Conmebol ali contra o CSA. Então, desde 2001, São Paulo tem, vamos fazer a conta, tem uma vitória, não é um retrospecto tão bom. Tem uma vitória, 2 derrotas e 3 empates. Então tá atrás ali, né? Se a gente pegar esse retrospecto geral. O que você acha que muda no São Paulo, principalmente dessas 2 partidas na Libertadores de 2024, Van, para agora? Cara, que doideira, né? E olhar pra 2019, foi tão frustrante 2019, né? Porque a gente perdeu os 2-0 lá, acho que a gente não esperava de jeito nenhum. Mas o mais frustrante foi não fazer nenhum gol, né? Não, nem lá, nem aqui, nenhum gol. Nossa, foi muito triste, assim. Onde você estava nesse dia, né? Eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tava em Maceió, eu tava viajando de férias e o São Paulo acabou com as minhas férias. Parabéns. Então, nossa, foi horrível. Aquele foi muito tenso, né? Acho que traumatizou muito a gente até a gente pegar eles ano passado. Acho que realmente mudou um pouco a partir do momento que a gente ganhou deles, né? Mas até que lembraram aqui no chat também que no jogo de lá, o nosso técnico era o Carpini, e no jogo de cá já era o Zubeldia também, né? Então, podemos ver algumas mudanças, né? Então, cara, eu acho que o Tajeres realmente, né? A gente respeita, até por tudo que aconteceu, mas o São Paulo tem que vencer. Eu acho que tem totais condições de vencer lá, até pelo momento deles e pelo nosso momento, e vencer no Morumbi. Eu acho que para quem quer fazer uma boa campanha e almeja grandes coisas na Libertadores, vencer em casa, eu acho que é obrigação. Eu acho que esses 9 pontos em casa tem que conquistar esses 9 pontos e, no mínimo, empatar fora de casa, né? Mas, assim, falando, eu acho que o São Paulo consegue bons resultados. E até uma coisa que lembraram também é que, assim, pessoas reclamando do Tajeres, mas quem poderia ter vindo se tivesse passado era o Boca Juniors no lugar do Alianza Lima, imagina, né? Misericórdia. O Boca, ainda por mais que a fase não seja tão boa, ainda é o Boca Juniors, né? Então o São Paulo tem que administrar esses adversários que vai enfrentar, e dentro deles, o Tajeres, eu ainda, apesar da fase, eu ainda acho que pode ser o grande adversário do São Paulo ali pelas primeiras colocações do grupo D. Queria saber de você, Gabi, o que você acha que mudou desse São Paulo, principalmente 24, né? Agora para 25. Você estava presente lá no Tajeres 2-1 São Paulo? Se sim, acho que sim, né? Traz alguns bastidores aí. Estive nessa partida, que foi a partida, inclusive, né, que eu abro a coletiva perguntando para o Carpini quanto ao saldo que ele fazia do desempenho na temporada. Ele fica bastante incomodado e solta aquela aspa, né, de quanto mais vezes você perde, mais próximo da vitória você fica, tal. Então, essa aspa ela foi na pergunta em Córdoba. Eu lembro de Córdoba também por isso, né? Mas, de fato, assim, é um São Paulo que chega para mim mais fortalecido, pensando em fase mata-mata, pensando que tem o Oscar como fator diferente no meio de campo, né? Então, não tinha isso no ano passado. O São Paulo, às vezes, ficava muito dependente. Ainda fica muito dependente de um brilho do Lucas Moura, do Luciano, do Caleri. Hoje tem o Oscar para dar mais tapa no meio de campo e conseguir fazer o time correr mais, né? O time andar um pouco mais, e acho que o Tajeres, por sua vez, né, como eu falei, né, enfim, fiz uma dissertação aqui de 15 minutos, acho que chega bastante enfraquecido, né, então eu acho que São Paulo tem um leve favoritismo na ida e na volta contra o Tajeres. Eu acho que São Paulo tem totais condições de vencer e de exorcizar esse fantasma de Córdoba, mas por ser Córdoba, eu não espero muita coisa, né, de repente a gente tá jogando, cai um raio no meio do campo e o jogo é paralisado por meia hora, né. Então, assim, Córdoba é Córdoba. Eu não tenho nenhuma expectativa positiva, mas acho que em campo, em bola jogada, o São Paulo tem totais condições de vencer. O Gabriel vai ser pé quente, Gabriel. Você vai trazer essa vitória pra gente aí. Acho que a Gabi não vai. A Gabi vai nos outros 2 jogos fora de casa, então vai ter a responsabilidade de estar com você aqui. Acho que do arquibancada, não sei se mais alguém vai, se o Chacon vai, o Kaique, mas você vai ter que ser o pé quente e só tirar essa maldição. E só que o Paulo Nobre mandou pérolas de Carpini, né? Vocês viram no Vitória agora que ele falou que o nível do Náutico é parecido com o Boston River, que tá jogando a Copa Libertadores, né? Quando ele fez a análise da queda do Vitória na Copa do Brasil. As pérolas que o chat lembra muito bem, né? Aqui a Eula também fala, o Carpini estava certo, quanto mais você perde, mais perto do Vitória, né? Que ele falou da vitória, tudo. Então, essas aspas aí marcantes do nosso ex-treinador campeão, né? Ganhou ali a Supercopa. Claro que tem muito do trabalho de Dorival Júnior, mas um treinador campeão aí na história do São Paulo Futebol Clube. Tá no começo, gera ali muitas divisões de opiniões também, mas
bora lá. Acho que estava ali na hora certa de sair, né? Não estava engrenando quando ele caiu. A última partida que ele fez, acho que foi contra o Flamengo ali no Brasileirão, tudo no Maracanã. Van, agora a gente vai passar para o retrospecto do São Paulo contra o Libertad. E o Libertad já não é um adversário tão conhecido do São Paulo. Na verdade, é conhecido, mas lá muito antigamente, 1938 teve amistoso, 42, 45, 40. Pô, a gente nem... Gabriel Sá, então, nem estava perto de nascer, muito longe, na verdade, né? E 2011 também, a gente era criancinha ainda, tudo. Foi a última partida, um pouquinho mais distante, na Sul-Americana de 2011, tanto na partida de ida quanto na de volta, e deu ruim para o São Paulo, né? São Paulo perdeu aí no jogo de volta, ganhou na ida no Morumbi, mas perdeu no jogo de volta ali no Paraguai. Queria saber de você, se você tem alguma memória específica contra o Libertad, principalmente de 2011 ali, dessa partida, se você lembra, ou até mesmo de algum confronto deles com algum outro clube brasileiro ou não, em alguma campanha de Libertadores, tudo, porque contra o São Paulo a gente não tem tanta propriedade para falar, né? Porque só tem essa partida mais recente de 2011, que, pô, é mais de 10 anos atrás, bastante tempo. Olha, eu também não lembro, apesar de ter chegado, né, na casa dos 30, também não me lembro. E assim, o retrospecto do Libertad recente também, até o do Libertad e do Alianza Lima são parecidos, né? A gente fez o site até que dos últimos 10 jogos deles, né? Eles não perderam, tem 8 vitórias e 2 empates. E então é um time que vem bem, né? Ganhou o clássico no final de semana, e tem essa coisa toda. Então chega num grupo para talvez disputar ali também para conseguir a classificação para as oitavas, né? Mas realmente, do Libertad, assim, em específico, não tenho nenhuma memória. Espero que as próximas sejam muito boas, mas eu acredito que dentre os times aí também, ele e o Alianza são nos melhores momentos aí também, analisando e comparando até com Tajeres e São Paulo. Eu falo que é muito irônico isso, né? A gente coloca o Tajeres e o São Paulo como os favoritos, talvez, para passar no grupo, só que olhando no geral, os outros estão melhores em seus devidos contextos. Só que, lógico, não levando os pesos das competições também em consideração. Mas eu acredito que pode ser marcante agora, até porque a gente disputou a Sul-Americana somente com eles, primeira vez na Libertadores. Então, eu espero que sejam agora boas memórias para a gente se criar nesses 2 jogos aí. Com certeza, que seja diferente, né, do que aconteceu em 2011. Eu ia perguntar se você lembra, Gabriel, mas acredito que você não vai lembrar, né, dessa partida. Mas até eu peguei a escalação do São Paulo, ó. Eu vou falar como o São Paulo estava escalado ali em 2011. Era Rogério Ceni, e o Rogério Ceni saiu nessa partida. Ele machucou, né? Ele machucou esse jogo. Entrou. Era a estreia do Leão esse jogo. Eu tava pesquisando ontem também quanto a isso. Era a estreia do Leão. O Ceni machuca, né? A gente toma 1-0. O Ceni machuca no lance, acho que foi um pênalti. E aí o Denis entra e toma o segundo gol. A estreia do Emerson Leão ali no comando de São Paulo. E tinha Lucas Moura, né? Que tá agora também. Tinha Dagoberto, Luiz Fabiano, Cícero, diversos jogadores aí marcantes na história do São Paulo. Queria saber de você, Gabi. Claro que você não vai lembrar, né, dessa partida de 2011, mas se você tem alguma memória recente do Libertad, tem jogadores ali, né, de nome no Libertad, um clube paraguaio que, claro que tem, acho que uma idade, a gente até comentou um pouquinho com o Fernando Camargo, ele trouxe alguns bastidores, acho que o ataque é do Libertad, né, que tem a dupla de ataque somada tem 84 anos, alguma coisa assim. Então, é um time com uma faixa etária bem elevada, mas com jogadores de qualidade. E São Paulo tem que ficar esperto, né? Quero ver se você vai ser pé quente também pra gente no Paraguai, principalmente. Roque Santa Cruz, né? Joga no Libertad, ele que tem 43 anos, já é um jogador muito mais experiente, né? Ídolo dos álbuns de figurinha da Copa no Paraguai, né? Tem ali, acho que 4 Copas pelo Paraguai. Então, assim, de fato, é um time que para mim é o mais fraco do grupo, isso está posto, né? Acho que eles mesmos já consideram que é um grupo muito ruim por ter São Paulo e ter Tajeres, eles já são ali a quarta força praticamente, acho até um time inferior ao Alianza Lima, embora o Alianza não seja também um grande time, né? Até esse jogo que o Pedro menciona em 2011, era a estreia do Leão, e aí, cara, você falou do meio para frente, parece que era um timaço, Pedrão, mas a zaga do São Paulo era Pires na direita, Rodolfo e João Felipe na zaga, na esquerda Juan, e aí o meio de campo era o Wellington e Carlinhos Paraíba, esse era o meio de campo, essa era a parte defensiva, né? Para frente tinha Lucas Marlos, Cícero, Dagoberto e Luiz Fabiano, e ainda assim o São Paulo perdeu o jogo lá no Paraguai, né? Então, assim, é um time que a gente não tem muito histórico, né? A gente não tem, então, muito histórico de confronto, é um baita reencontro até das equipes, mas eu acho que é um time que chega bastante enfraquecido por N fatores e em bola jogada em campo, para mim, é o
o pior, né, do grupo, embora tenha começado muito bem o Paraguai, o Apertura, que não é lá grande parâmetro também, mas começou bem o Libertad até o Paraguai, é o líder parcial, né, do Apertura, tem 23 pontos, então é um bom começo de ano, então isso é um ponto que me assusta, entre aspas, porque eles, assim, conseguiram fazer um time bastante organizado, mesmo com pouco, mesmo com peças escassas, eles conseguem organizar a casa, mas eu acho que é um time que tem totais condições aí do São Paulo fazer grande partida. O chat tá falando que o Pires joga no Libertad atualmente, né? Vou até pesquisar quanto a isso. Não sabia que o Pires era jogador, mas tem o Martin Silva, goleiro reserva, ele que passou no Vasco da Gama, né? Até pesquisar aqui rapidamente, Pedrão, mas parece que o Pires joga lá, né? Caraca, eu tinha mencionado do Pires. Não, ele tá no Recoleta FC. Ele jogou recentemente por lá, mas hoje ele está no Recoleta, né? Então não temos Ivan Pires, o reencontro de Pires com o São Paulo Futebol Clube. Então sai para lá a lei do ex, né? O Gabriel também citou outro jogador de São Paulo, até o João Felipe, ele morava na minha frente nessa época, ele era um jogador de São Paulo que morava na minha frente. Beckenbauer. João Felipe ali, sensacional, bela carreira que teve no São Paulo, tudo, e até a estreia do São Paulo, que vai ser no Morumbi, da Libertadores, vai ser contra o... não, eu ia falar que ia ser contra o Libertad, mas vai ser contra a Alianza Lima, na verdade. Desculpa aqui, informação errada, que a gente vai passar para o próximo retrospecto, né, contra a Alianza Lima. Mas tá aí o retrospecto do São Paulo contra o Libertad. Teve essa última memória não tão positiva, negativa, ali no ano de 2011, mas a gente vai trazer agora uma memória mais do passado ainda, que é a última contra a Alianza Lima. A gente tem um retrospecto aqui contra os peruanos, que é em 2007. 2007 ali o São Paulo, agora é uma memória positiva, Vano. O placar agregado ali ficou 5-0 pro São Paulo, acho que teve show do Borges, tudo, né, pelo que eu vi aqui nas notícias. Você lembra desse jogo ou também desse daí, já que é mais do passado, você não lembra tanto? E do Alianza Lima? O Alianza Lima é um time já que a gente comentou também, quando a gente fez aqui depois do sorteio da Libertadores, que tem jogadores de nome e tudo. É um time que, claro, o Gabriel falou, também não é de muita, assim, né, qualidade agora, mas tem jogadores bons ali que o São Paulo tem que ficar ligado, né? Olha, Libertadores 6, 7, 8, eu apaguei da minha memória por escolha. Não dá, sabe? É muito triste. Só que o que eu lembro de 2007 é realmente o Campeonato Brasileiro e a queda dos nossos queridos rivais. Mas, assim, uma coisa interessante, né, em relação ao Alianza Lima, é que a gente sempre vê eles disputando Libertadores, né? Estão sempre por ali, só que de 30 participações, nunca passaram das oitavas. Então é um time que está sempre aparecendo, está sempre por ali, mas não consegue avançar. E vai ser a viagem mais longa do São Paulo, né, para jogar fora de casa. E aquilo, né? Temos que ter muita atenção jogando fora de casa, para entender o retrospecto deles. Eles também têm um retrospecto recente bom, que são 2 derrotas nos últimos 10 jogos aí e tudo mais. Então, mas acredito que o São Paulo consegue também vencer lá, fazer um bom jogo lá e vencer fora de casa esses adversários, para no Morumbi ter mais essa tranquilidade. Então, para trazer, né? Foram 7 vitórias, um empate, 2 derrotas, e é o segundo colocado atualmente do campeonato peruano. A gente tem aqui, Gabi, os estádios também, né, dos adversários. Tem o Mário Kempis, tem ali o estádio também no Paraguai e no Peru. E só falando um pouquinho sobre a Alianza Lima, tem a questão da maldição, né? Você acha que agora São Paulo vai conseguir quebrar essa maldição? Que é a maldição que só o Cruzeiro conseguiu quebrar ali em 97 tudo. Eu queria saber a sua opinião e também depois da gente entrar aqui no finalzinho sobre os estádios, Gabi. Ô, Pedro, com todo respeito a quem puxou essa estatística, mas que merda, né? Vamos combinar, porra. Os times que pegam o Alianza Lima na fase de grupos nunca ganharam a... Gente, pelo amor de Deus, né? É uma estatística totalmente xarope, né? Mas, enfim, essa maldição dita ali quanto ao Alianza Lima é um time muito tradicional no Peru, né? Então, tem uma tradição local, passou na pré-Libertadores ali com muita autoridade contra o Boca Juniors, né? Então, é algo até que a gente falou aqui quando saiu o grupo, né, que já fez história por ter desbancado o Boca Juniors. Ninguém esperava que eles fossem passar. O time do Paulo Guerreiro, do Barcos, né, uns caras mais experientes também. O técnico que é o Gorosito, né, que foi técnico do Tigre. Até comentei o jogo do Tigre ano passado, quando ele era o técnico, e fez um trabalho de fato bastante confuso no Tigre, né, mas é o técnico, então, hoje é do Alianza Lima. E acho que é um time que, de fato, assim, vira a terceira força. Para mim, então, o São Paulo é a força 1, né, do seu grupo, depois vem o Tajeres, depois vem o Alianza e aí, por fim, vem o Libertad. Para mim, é essa ordem da dificuldade aí do grupo do São Paulo. Mas é um time que tem que ficar esperto, né, por ser um time que tem tradição em casa, principalmente. Aí sim, eu acho que você precisa ficar
de olho nisso e precisa fazer um jogo consistente lá no Peru. Mas de resto, em casa, acho que São Paulo tende a, enfim, fazer um jogo muito mais tranquilo, Pedrão.